Olá, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Yara Guel, sou cardiologista e por aqui a gente acredita que você é protagonista da sua saúde. A imensa maioria das doenças são evitáveis e mesmo quando já instaladas, as suas escolhas serão determinantes para viver com qualidade e ter longevidade. Engravidar, ter um bebê constitui uma família. Esse pode ser o sonho de muitas mulheres. E se você está pensando nisso, fique aí que hoje nós vamos dar o passo a passo para ter uma gravidez tranquila, uma gestação saudável. Porém, muita gente se preocupa com a saúde do bebê na gravidez. Mas será que você está se preocupando com a saúde dessa mãe também? Você sabia que a história obstétrica é fundamental para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares no futuro? E sim, deveria fazer parte da anamnese de todo cardiologista. Mas para falar disso, eu não vou falar sozinha. Eu convidei a especialista. Hoje, a doutora Júlia Alencar, né, que é graduada em medicina pela primeira turma da Universidade Católica, né, de Brasília, fez residência médica em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital Materno Infantil de Brasília, é pós-graduada em medicina fetal pela Cetros, é professora da Faculdade de Medicina da Uniceub, minha colega, minha amiga de empreendedorismo. Seja bem-vinda, Júlia. Muito obrigada pela tua disponibilidade. Obrigada, Yara. Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui com você e falar sobre esse tema que eu adoro, né? Que é gravidez, gravidez saudável, cuidado da mulher, porque muitas vezes é isso mesmo que você falou. As mulheres elas se preocupam com o bebê o tempo todo, mas e elas, né? E elas, quais as escolhas que elas estão fazendo, o que que elas estão fazendo para melhorar a própria saúde, né? E não sabem que isso é fundamental para ter um bebê saudável, para ter uma gravidez mais tranquila, um parto legal, né? Exatamente. Mas, gente, antes de começar, eu tenho que pedir. Você já viu, nós nos dispomos a estar aqui numa sexta-feira à tarde para gravar esse conteúdo para vocês. O que, que a galera tem que fazer? Tem que curtir, tem que compartilhar, tem que se inscrever no canal e mandar esse vídeo para outras mamães ou para outras potenciais mamães que queiram ter um passo a passo de qualidade na sua gestação. Em 2022, Júlia, foram registrados 2 milhões e 540 milhões de nascimentos no Brasil. É verdade que vem diminuindo esse número, né? Porém, a taxa de mortalidade materna, né, aos números pré-pandemia, voltaram aos números pré-pandemia, né, que chegou a aumentar bastante durante a pandemia, a Sim. mortalidade materna, né? Voltou mais ou menos de 57 mortes a cada 100 mil nascidos vivos. E essa morte que é considerada materna é até 42 dias pós-parto. Porém, tem aquela morte também que acontece em até um ano que não entra nessa conta, né? E são aquelas mortes tardias. Mas, para variar, essas mortes elas são evitáveis. Deveriam, poderiam ser evitáveis com medidas que aparentemente são simples, né? Mas por uma série de questões isso não chega. Mas vamos começar de uma forma mais didática, conceituando. O que você caracterizaria uma gestação como saudável? Gestação saudável é aquela em que a gente consegue melhorar a saúde da mãe, evitar intercorrências na gravidez, e conseguir levar essa gravidez o mais longe possível, né? Porque um problema importante, tanto para a mãe quanto para o bebê, são os partos prematuros. Então, quanto mais longe a gente conseguir levar essa gravidez, mais saudável a gente considera a gestação. Perfeito. E hoje em dia, né, Júlia, a gente sabe que a idade da mulher, ela vem mudando muito, o momento que a mulher se permite ser mãe. Existe uma idade ideal para uma gravidez? Então, a gente nunca sabe a hora certa, né? E hoje em dia, a maioria das mulheres prefere estudar bastante, se firmar no mercado de trabalho, e depois vem esse pensamento do casamento, dos filhos, né? Então, as mulheres estão tendo filhos cada vez mais tarde. A gente sabe que depois dos 35 anos, a taxa de fertilidade, ela cai bastante. Depois dos 40, muito mais. Né? Então, a gente considera assim como uma gravidez de alto risco, gestações acima dos 40 anos, né? E assim, você perguntou se existe um limite. O CFM, Aham. o CFM fala que o ideal é que a gente tenha aí gestações, né, tratamentos em reprodução até os 50 anos.
Então esse é o máximo. É claro que cada caso é um caso, precisa ser individualizado, mas o que o Conselho Federal de Medicina fala é que até os 50 anos. Porque ficou muito em voga aquela época da gravidez da Cláudia Raia, né? E muita gente questionou, né, a respeito disso, do tratamento mesmo, porque muitas pessoas vão se preocupar. Não, eu quero é ter um bebê. Eu quero ter um bebê, faz todo esse processo, mas será que existe uma data limite para saúde também da mãe? Porque isso tem que ser levado em consideração, né? Isso. Então, isso vai ser avaliado individualmente, mas no geral, até os 50 anos Até é os 50 liberado, né? anos, é. A Ok. gente sabe que não só a taxa de fertilidade cai, quanto a qualidade dos óvulos também, né? Mas muitas pessoas se preocupam com síndromes, né? Síndrome de Down, síndrome de Edwards e de Patau, que são as mais comuns, mas na verdade essas síndromes são alocações aleatórias, né? Então não tem tanta relação com a idade. Né? A gente sabe que os erros podem ocorrer de forma mais fácil depois de determinada idade, né? E a vida é sempre muito injusta com as mulheres, porque com as mulheres depois dos 40 anos e com os homens depois dos 65 anos. Então, na verdade, a nossa grande preocupação são com problemas que são relativamente comuns, né? Que é hipertensão, diabetes. Então, se essa mulher tem um estilo de vida saudável, né? Tem ali, faz atividade física, se alimenta bem, então a gravidez dela vai ser praticamente como se fosse uma gravidez de baixo risco. Exatamente. Assim, existem as complicações cardiovasculares, que é o grande porém, porque muita gente desconhece, talvez, né? Para se ter uma ideia, aumenta em até 40% a chance de uma mulher ter, por exemplo, uma síndrome coronariana aguda quando ela tem uma gestação após os 40 anos. Sim. Então, isso traz na balança também de você pensar e ter um estilo, é o que a gente vai falar aqui, então você fica aí. Por que que a gente tem que caminhar para ter um estilo de vida saudável, para também ter uma gestação saudável, às vezes até aquém daquilo que normalmente é preconizado, né? Você poderia ter, a depender de como você está antes dessa gestação, né? E assim, para a gente colocar assim pormenores, o que seria o ideal no planejamento, né, de uma gravidez? Existe alguns exames que são essenciais? Porque a gente sabe que o ideal seria um planejamento. Como que é feito esse planejamento? O que deveria ser feito? O ideal é que essa mulher faça uma consulta pré-concepcional, onde o ginecologista obstetra vai avaliar a saúde dela como um todo, né? A gente diz que o ginecologista é o clínico da mulher, então o ginecologista vai fazer essa avaliação em relação à saúde da mãe, vai intervir naquilo que precisar intervir, né? Em relação a doenças prévias, condições prévias que essa mulher traz. Além disso, o ideal é que ela tenha uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada, que esteja com peso adequado. A gente sabe que a questão do peso afeta muito a fertilidade, né? Que faça atividade física. Então, muitas acham: ah, não posso fazer atividade física. Não, pode, deve, né? Diminuir o consumo de álcool, né? Se é uma tentante que fuma, né? A gente tentar aí tirar o fumo da vida dessa mulher. Então, são pequenas coisas que a gente precisa ajustar. E o ideal é que essa mulher comece a tomar o ácido fólico ou o metilfolato, né, 3 meses antes de engravidar, porque esse suplemento, ele ajuda a formar o sistema nervoso central do bebê. Então, evita algumas doenças como mielomeningocele, como acrania, como situações mais graves, digamos assim, do sistema nervoso central. Né? Exatamente. E muitas delas vão descobrir essa gestação mais tardiamente e perdem essa janela de oportunidade de às vezes, prevenir essas complicações, né, relacionadas ao tubo neural. Né? Exato. E falando até especificamente da minha área da cardiologia, como as mulheres vêm engravidando mais tardiamente, a gente sabe que as doenças cardiovasculares também elas surgem mais tardiamente. Então, essa pré-concepção, essa consulta é uma oportunidade também de identificar, talvez, doenças que estejam equiescentes nessa mulher, uma pressão alta não diagnosticada, um colesterol alto não identificado, algum sintoma cardiovascular também que não foi identificado. Isso tudo pode ser abordado anteriormente nessa gestação. E aí, até você já antecipou um pouquinho, porque eu ia perguntar justamente isso. Eu quero engravidar, vou na ginecologista, faço essa minha avaliação. Daí existem algumas vitaminas, suplementos que são indicados nesse momento. Um deles é o metilfolato, como você citou. Existe mais alguma coisa?
Na verdade, assim, o ideal é que ela tenha, de fato, uma alimentação mais saudável possível, né? Consuma menos ultraprocessados. Muita gente acha que, ai, grávida tem que tomar muita vitamina, mas na verdade, o que o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde orientam é que essa mulher use o metilfolato ou ácido fólico e o ferro apenas, né? Uhum. Em relação ao ômega 3, vitamina D, todos esses outros suplementos, é, não existe consenso. E não existe benefício, né? Talvez, assim, comprovadamente, né? Porque a gente sempre fala aqui, eu tenho até um episódio que eu falo exatamente sobre suplementos e vitaminas, porque nós vivemos essa onda, né? Que todo Sim. mundo tem uma vitamininha para alguma coisa, né? Alguma coisa. E se sente na obrigação, e não necessariamente. Os suplementos e as vitaminas, elas vêm do alimento, os minerais, tudo. Se você tem uma alimentação saudável, no geral, essa suplementação vai ser a mínima necessária, né? Exatamente. E eu sei que você fala bastante sobre isso, a gestação ou o pré-concepção fala muito sobre aquilo que é proibido, de alimento que eu não posso comer. Então, fala aí um pouquinho desses mitos. Existe algum alimento que é realmente contraindicado durante a gravidez? E existe algum alimento que é fundamental, essencial durante a gestação? Não existe nada proibido, a única coisa proibida é o álcool, né? Uhum. Então, assim, não existe nada proibido. Existem muitos mitos em relação à canela. Ai, trazem tanta coisa para mim, até o mamão, falaram do pobre do mamão, coitado, né? O mamão tem O mamão também, essa eu nunca tinha ouvido falar. Da canela É. já ouvi falar da Então, canela. assim, as pessoas acham que algumas substâncias podem ter influência na contração do útero, e pode abortar ou pode ter um parto prematuro, mas na verdade as pessoas não param assim para pensar, né? Que se a gente tivesse esse tipo de alimento, os problemas com aborto e com parto no Brasil estariam todos resolvidos no mundo, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Então, não existe nada proibido. O que a gente precisa realmente se atentar em relação ao álcool, que é zero álcool mesmo, e também em relação à cafeína, né? Existe uma grande discussão em relação à cafeína e outros estimulantes, né? Então, a gente pede aí que essa gestante use 1 xícara de café por dia ou 2 pequenininhas daquela de expresso, que ali tem uma quantidade tranquila, digamos assim, de cafeína, né? Que o permitido é 200 miligramas dia. Exato. E existem outros também, por exemplo, sushi. Sushi, sashimi, essa questão da toxoplasmose. Fala um pouquinho a respeito disso. Isso aí também é clássico. Eu adoro falar da toxoplasmose. Por quê? Porque eu explico para elas que a toxoplasmose é a doença transmitida pelo cocô do gato. O cocô do gato não chega lá no peixe, então não existe problema de contaminação de toxoplasmose em relação ao peixe cru. Então, a gestante ela pode comer sushi, ela pode comer sashimi. O que é importante que ela esteja atenta? Ao local onde é feito esse sushi, se é um peixe fresco, se o local tem boas condições de higiene, né? Por quê? Porque a gente sabe que esse peixe pode ter algum grau de intoxicação. Então, vamos supor, e eu falo muito para elas, que toda doença é mais grave na gravidez. Toda infecção é pior na gravidez. Então, vai ela e o marido comer. Provavelmente o marido vai ter um quadro ali diarreico e tudo, e vai ficar bem, no dia seguinte tá bem e tudo bem. A grávida, provavelmente, ela vai ter um quadro diarreico, ela pode desidratar, a gente pode precisar internar, usar medicação, né? Então, assim, é importante estar atento a essas condições de higiene, mas o sushi é permitido. E, na verdade, esse alimento, qualquer alimento que vai ser consumido cru, né? Por exemplo, uma salada que a pessoa vai ser consumida, que ela pode adquirir alguma outra virose, alguma infecção também, né? Que ela come fora de casa. É mais os cuidados gerais de higiene que talvez qualquer um deveria ter, né? Mas na gestação vai ser um pouco mais exacerbado, porque a gente sabe que a imunidade dessa mulher, ela tá diminuída, né? Podemos dizer assim, talvez. Sim, que essa imunidade dela não está totalmente a 100%, porque de certa forma ela está ali com proteção para o feto, né? Exatamente. E em relação só à toxoplasmose, já que você tocou no assunto, né? Uma coisa que é importante, porque existe esse mito, né? Eu não posso comer salada fora de casa, eu só posso comer salada em casa, super higienizada. A questão da higiene é justamente por causa da contaminação, mas não é pela toxoplasmose, porque a única coisa que mata o bicho da toxoplasmose é o cozimento. Então,
Essa mulher que é suscetível à toxoplasmose, né, que traz ali o exame toxoplasmose GG e IgM negativo, Negativos. né, então é uma mulher suscetível a toxo, ela não vai poder comer salada crua mesmo. Então os vegetais que ela vai ter que consumir são os vegetais que a gente pode cozinhar, refogar e colocar em algum tipo de preparação, né, frutas, aquilo que a gente pode lavar, descascar e comer, ótimo, mas aquilo que a gente não pode descascar, não. E então, assim, tem alguns cuidados que as pessoas acham que estão se protegendo da toxoplasmose, mas a única coisa que resolve é o cozimento. Perfeito, é isso mesmo. E a gente está aqui para desmistificar justamente essas informações que estão Exatamente. incrustadas na galera na internet, que coloca ali que todo mundo toma como verdade absoluta. É Você impressionante. falou do sushi, eu me lembrei de uma situação, eu estava com uma paciente no consultório, aí ela perguntou e eu falei, pode comer. E aí na outra consulta ela voltou, ela falou, doutora, eu entrei no restaurante praticamente escondida, porque as pessoas me olharam com uma cara como se eu É, estivesse fazendo a coisa mais errada do mundo, e minha mãe, a avó do bebê, chamou você de louca. Falei, não, tudo bem, não tem problema, o posso me importante é passar que de você louca. comeu um sushi e foi tudo bem. E aí a gente está aqui falando de gestação saudável, e aí estamos falando pré-concepção, uma consulta ginecológica, identificar problemas prévios, suplementação, recomendado pela Organização Mundial de Saúde, metilfolato, ferro. Alimentos, consumir aquilo que é saudável também, né, com um preparo adequado. E o exercício, como é que fica a questão da atividade física? Existe algum que é proibido? Que mulher vai ser pode ser proibida de realizar um exercício? Na verdade, a grande maioria não tem proibição alguma, né? Existe esse mito que na gravidez a mulher não pode pegar peso, não pode fazer atividade física, especialmente no início da gestação. E o que eu costumo explicar para elas é o seguinte: a maioria das perdas que acontecem no início da gestação, então até 14 semanas existe um risco maior de perda gestacional, né, de abortamento espontâneo, até 14 semanas 99% das causas é por alteração genética. Uhum. E a maioria fica sem fazer exercício até um tempo porque acha que pode perder o bebê em função do exercício. Na verdade, é totalmente errado isso, É né? mais um É um mito. mito, porque, na verdade, se a mulher fica parada, se ela fica em repouso, o assoalho pélvico dela não está trabalhando, ela está deitada ali, está de repouso. Então, repouso e gravidez não combinam, porque aquele assoalho pélvico vai ficar frouxo, né? Vai ficar mais frágil, digamos assim. Então, ela tem até uma chance maior, digamos assim, de perder esse bebê, né? Uhum. Se ela não se movimenta, se não faz atividade. Eu costumo dizer que repouso e gravidez não combinam, né? Então, assim, quanto mais cedo ela iniciar a atividade física, melhor para ela e melhor para o bebê. Exercício nunca vai ser uma coisa ruim, gente. Não. Nenhuma situação, vocês não vão encontrar essa situação. Mas o que eu falo às vezes é porque é o seguinte: existem algumas mulheres que são sedentárias de uma vida inteira. E aí, quando ela engravida, ela pensa assim: poxa, agora eu tenho que ser saudável. Né? Sim. Aí ela vai ser Aí ela quer saudável ser pelo bebê. atleta. Aí ela quer ser atleta, entendeu? Então é o seguinte, vamos começar aos poucos. Exatamente. Você está no estado sedentário, então vamos começar aos poucos para isso ir se desenvolvendo ao longo da gestação. Mas não é que é proibido, é que você vai aos poucos adquirindo um condicionamento físico, né? Para Sim. que isso se desenvolva ao longo da gestação. Atividade física melhora o humor, melhora o sono, evita com que as mulheres cheguem no final da gestação cheia de dores, sem conseguir levantar da cama, virar da cama, né? Então, exercício é fundamental, mas é claro, né, aquelas que não fazem atividade física há muito tempo, o ideal é que a gente comece devagarzinho, com uma atividade supervisionada. E também em relação à atividade física não existe nada proibido. Eu tenho pacientes que são corredoras, que são praticantes de crossfit, então não existe nada proibido. E você vai verificar muito o conforto, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que sempre corri. Eu corro desde 2009, sei lá, muitos anos. Mas durante a gestação eu não corria, porque eu não me sentia bem. Eu tinha dor nas costas, eu tinha desconforto. Então não foi um exercício que eu pratiquei na minha gestação, a corrida, a despeito de eu ser corredora. Eu não me senti bem. Então tem que ser aquele exercício que também não vai causar algum desconforto para você, né? E que você consiga ser constante. Não adianta Exatamente. você ir uma vez no mês e não ir mais, né? Exatamente. Então, assim, algo que você goste realmente. Perfeito. E aí você citou um pouquinho a respeito do humor. A gente sabe, né, que a mulher passa por essas oscilações e eu acho que um ponto importante e pouco falado
essa Sim. questão das alterações do humor durante a gestação, né? Algumas vezes a mulher, ela quer, às vezes ela fica muito tempo tentando, e aí durante a gestação ela tem aquele down, sabe? Aquela sensação assim, poxa, não era bem isso que eu queria. Ela passa por esse momento de oscilação de humor. Como lidar com isso durante a gestação? Pode ser indicado algum medicamento em algum momento? Como que se começa isso no geral? Em relação a isso, é um tema que eu adoro falar também, porque eu acho que os transtornos mentais, eles são muito estigmatizados e também muito subdiagnosticados, né? Uhum. Então, o que que acontece? A mulher, ela vai levando ali, ela tá com aquele desconforto, ela tá com aquele incômodo, ela não dorme à noite, ela tem crises de ansiedade, o coração acelera, não dorme, tem um choro frequente, mas aí ela acha que não é nada, é porque ela tá cansada, é porque a gravidez está exigindo muito, é porque são muitas demandas, é o pré-natal, é a físio, é o exercício, é o enxoval, a mudança, né, a reforma. É o quartinho, tal. É Exatamente. o marido. Exatamente. Então a gente vai sempre achando uma desculpa em relação à questão dos transtornos mentais. Porque é isso, gente. Todo mundo vai ter em algum momento da vida ali alguma situação que pode ser um gatilho, que pode ser um fator mais estressante, e a gravidez é um fator estressante, né? Você perguntou aí em relação às medicações. As mulheres morrem de medo de tomar remédio na gestação, mas a maioria das medicações são permitidas e não tem qualquer influência em relação ao bebê. As medicações psiquiátricas, da mesma forma, Uhum. a maioria delas é muito tranquila de ser usada na gravidez. E uma coisa que eu sempre falo para elas, assim, se você já vinha em acompanhamento com o psiquiatra, se você já vinha usando a medicação, e aí de repente você se descobre grávida, você não estava planejando e descobriu que está grávida, não suspenda a medicação. Uhum. Passe em consulta com o psiquiatra, que o psiquiatra vai avaliar se precisa adaptar essa medicação. Uhum. Porque aí o que acontece? Ela para, porque tem medo que faça mal para o bebê, e aí ao longo da gravidez as coisas vão ficando cada vez piores, né? Com parto, nem se fala, cansaço, exaustão, né? E aí a gente pode ter uma situação muito grave. Inclusive, muitas mulheres não sabem que se a gente suspende essa medicação, de repente, e é uma mulher que já estava estável com a medicação, a gente pode vir a ter quadros de pré-eclâmpsia, de alteração de pressão, de outras complicações por causa disso. Porque a gente fala sobre pilares de saúde, do estilo de vida, e a saúde mental, ela faz parte. Saúde mental, você estar bem mentalmente, diz respeito ao seu estado físico também, por hormônios e tudo mais, né? E um alerta que eu faço é que muitas vezes essa mulher, ela tem a vergonha de falar como ela Sobre está se isso, sentindo, né? Uhum. E é importante que você tenha um ponto de apoio para falar, eu não estou me sentindo bem. Eu estou triste, porque você vai ser julgada de alguma forma, Sim, né? com Então é certeza. importante ter esse ponto de apoio. E a despeito, você tentou muito tempo, tem muitos anos tentando, fez, conseguiu uma gestação, e mesmo assim você não está se sentindo a plena, maravilhosa, feliz, e tudo bem você falar. Eu acho que faz parte, né? Ter esse Sim, ponto é de apoio. muito importante a gente ter uma rede de apoio. É um dos tratamentos, né? Exato. Passar aí realmente por uma avaliação com psiquiatra, psicólogo, né? E usar as medicações se forem necessárias. Mas assim, a rede de apoio é o primeiro ponto. Perfeito. E aí, quais são, passando da parte agora mais técnica, quais são os principais fatores preditivos de complicações durante uma gestação? Que a gente tem que ficar mais atento. Então, a gente precisa ficar mais atento em relação às doenças pré-existentes, né? Então, se essa mulher já tinha uma pressão alta, um diabetes, alguma outra alteração, é importante que a gente faça uma avaliação, Uhum. né? Os extremos de idade são muito importantes, então, mulheres muito jovens e muito velhas têm. O que seria muito jovem, Juliana? 18 anos. 18 anos. 18 anos. Gestações até abaixo de 18 anos e com 18 anos, né? Uhum. São gestações muito precoces. Então, essa jovem, ela está em grande risco de desenvolver pré-eclâmpsia e outras doenças. E a mulher com mais idade também, né? A obesidade é um outro fator super importante que traz muitas complicações para a gravidez. Então, esses eu julgo os mais importantes. E quais seriam aí as principais causas de mortalidade na gestação da mulher, né? Hemorragia continua ganhando disparado no mundo todo, né? Mas a gente tem hemorragia, alterações da pressão, em segundo lugar, e em terceiro lugar, infecções.
Perfeito. E como minimizar, então, os riscos dessas complicações durante a gestação? Parece que é um disco arranhado É, que a gente tá aqui, né. mas assim, a gente tem que A falar até gente entrar na cabeça de todo mundo, então Exatamente. pode Então repetir. vamos lá. Cuidado da saúde física, então boa alimentação, boa qualidade de sono, redução do estresse, atividade física é super importante, né, cuidar da saúde mental. Então esses cuidados são os pilares, assim, porque até a gente estava conversando aqui sobre a questão da alimentação, né. Muitas mulheres ficam preocupadas com um detalhe: "Ai, será que eu posso usar esse creme que tem a substância XYZ?". Mas assim, tá preocupada com um creme que ela vai usar esporadicamente, que não tem problema nenhum, que o contato é bem Mínimo. exatamente, e não se preocupa com o prato que ela está comendo, com a atividade física que ela não está fazendo, né. Uhum, com Então certeza. os pilares básicos são alimentação, atividade física, controle do estresse e sono. Que são os pilares fundamentais para a sua saúde sempre, em qualquer momento. Júlia, a gente poderia falar aqui horas sobre esse assunto, mas eu acho que a gente conseguiu passar algumas mensagens. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem final, deixasse também suas redes sociais para a galera te seguir, para te acompanhar, que você também produz conteúdo, tem um conteúdo muito legal de desmistificando mitos por lá. Sim, é importante que, elas tenham uma gravidez mais leve, né, mais feliz, que ela só leve boas lembranças da gravidez. Então é importante ter atenção a esses pilares que a gente falou aqui: Uhum. alimentação, atividade física, sono, controle do estresse, né, que isso tudo vai trazer uma gestação mais leve, mais tranquila, mais feliz, um parto melhor, um pós-parto também bom, né. Então é super importante. E quem quiser me seguir lá nas redes sociais, eu tô no Instagram, @drajulia.alencar, né, tô no YouTube também, o canal é o mesmo, e tô à disposição, tenho tentado realmente trazer conteúdos aí de valor para que essas mulheres vivam uma gestação mais leve, mais tranquila. Perfeito. E o que eu queria dizer para vocês é que, assim, a sua saúde durante a gestação, ela não está dissociada da pré-concepção. Então, ter um estilo de vida saudável com esses pilares de alimentação, exercício, sono, estresse, faz parte também de uma gravidez saudável. E como a doutora Júlia disse, a imensa maioria dessas complicações são hemorrágicas, hipertensivas ou infecciosas. Então, procure e busque um acompanhamento pré-natal adequado. E aí, não esqueçam de curtir, compartilhar e enviar esse vídeo para mais pessoas, para que mais informação de qualidade chegue às outras mães, às outras famílias. E meu Instagram é doutora Yara Aguiar, me segue lá para mais dicas e orientações. E esse foi mais um Por Você, de Coração.